Bom dia, Pai seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar, o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel e Ele é quem cuida de nós. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor, toda adoração. Que o Senhor abra as portas do dia de hoje na tua vida. Derrame bênçãos sem medidas. Não sei o que você está pedindo ou o que você está necessitando no dia de hoje, mas eu quero te dizer, confia no Senhor, porque Ele é quem cuida de nós. Deus é fiel. Antes de começar o vídeo, vou pedir, se você gostar, dê o seu like, a sua aprovação ou a sua desaprovação, porque nós precisamos saber se o que está sendo dito está alcançando o teu coração ou está mudando a sua vida. E como é que eu consigo verificar? Através do seu like. Se você for alimentado por essa palavra, compartilhe, reparta com aqueles que precisam ouvir a voz do Senhor no dia de hoje, amém? E se você não é inscrito no nosso canal, o meu pedido para você é especial. Se inscreva, nos ajude a propagar a palavra de salvação, nos ajude a mostrar ao mundo o amor de Deus, a palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma. Esse é o objetivo desse vídeo, esse é o objetivo desse canal, é falar da palavra do Senhor e produzir vida no teu coração. Amém? Deus é bom, Deus é fiel e Ele é tremendo. E é Ele quem cuida de nós. Ao meditar na palavra do Senhor, nós encontramos pérolas todos os dias, em todos os momentos. O Espírito Santo nos fala e nos renova, nos restaura, abre a nossa visão, nos dá o entendimento e discernimento. Eu amo ler e estudar a palavra do Senhor. E ao meditar nas parábolas do Senhor que Ele usava naquela ocasião para alcançar o coração do simples, para poder pregar princípios e verdades através de uma pequena história. E a parábola de hoje é do joio e do trigo. Aquele que já está há algum tempo dentro da igreja, é impossível que ele não conheça essa parábola. Ela é muito conhecida no nosso meio, porque através dela o Senhor nos ensinou verdades, nos mostra que há uma diferença em todos aqueles que estão no seio da igreja, que realmente há verdadeiros cristãos que buscam, que adoram, que louvam, que exaltam. E há aqueles que parecem ser verdadeiros, que se vestem, que falam, que andam, estão no nosso meio, pregam, louvam, adoram, mas estão vazios, porque o Espírito Santo não habita no seu coração. E essa parábola, Jesus ele vem contando no meio do seu povo, dizendo que o reino dos céus é como um campo, ao qual foi preparado e semeado o trigo. E depois de algum tempo esse trigo nasceu e começa a crescer, floresceu e começa a produzir frutos. E quando ele começa a produzir frutos, os seus trabalhadores percebem que havia algo errado no meio da plantação, que não havia só trigo, que havia uma erva daninha chamada joio. E vão trazer isso para o dono do campo. Eles chegam diante dele arguindo, perguntando: Senhor, o senhor não tinha plantado só semente boa? A semente que o senhor comprou não era semente boa? Perfeita? Ele falou: era. Pois é, nasceu erva daninha, nasceu joio no meio do trigo. Aí a explicação daquele dono daquela terra foi que o inimigo fizera isso durante a noite, enquanto os trabalhadores dormiam, enquanto ninguém estava vendo. Ele semeou dos seus. Por isso é que Jesus, e na maioria dos seus ensinamentos, ele nos diz para ficarmos apercebidos e vigilantes. Porque um vacilo, um momento de desatenção, nós podemos por tudo a perder. Eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso de teologia básica, um ensinamento que ficou muito gravado no meu coração foi que não importa como começou, porque se terminar mal, o castigo é o lago de fogo do inferno.
Nós temos que começar bem, caminhar bem e terminar melhor. E verdadeiramente, espiritualmente, tem que ser assim. Porque não adianta você foi resgatado do lamaçal do pecado, começou bem, caminhou bem, fez a vontade do Senhor, louvou e adorou. Só que, ao chegar no final da vida, se desvencilhar, perder a fé, se afastar da presença do Senhor e refutar todo o ensinamento que foi lhe dado anteriormente e acabar fazendo as coisas que desagradam ao Senhor. E pior, se morrer nessa condição, a condenação. E quando Jesus veio contando essa parábola do joio e do trigo, ele veio mostrando que no reino dos céus, aqui na terra, que é imperfeita, que tem pessoas imperfeitas, há todo tipo de pessoas. E algumas são similares ao trigo, se parece, se veste, fala, ora, clama, chora, como se fosse trigo. Mas o seu interior está oco, sem a presença do Espírito Santo. E o interessante da parábola é que os trabalhadores descobriram o joio no meio do trigo, mas não receberam a aprovação para tocar no joio. Por quê? A explicação do proprietário é que ainda não era tempo e que somente Deus é quem vai separar quem é de quem não é. E só os anjos é que vai recolher. E que também o recolher não vai começar pelo trigo, vai começar pelo joio. Primeiro vai ser arrancado o joio. Primeiro vai ser amarrado o joio. Primeiro vai ser queimado o joio. Depois os ceifeiros vão colher o trigo e colocar no celeiro e levar para o céu. A parábola vem dizendo que somente aqueles a quem Deus dá a ordem é quem vai fazer essa diferenciação, essa separação, essa colheita. Porque os trabalhadores não podem. Eles conseguiram identificar que havia joio no meio da plantação, mas eles não poderiam arrancar o joio porque, primeiramente, as raízes do joio estavam entrelaçadas com as raízes do trigo. Talvez ao arrancar um pé de joio, ele matasse 3, 4 grãos de trigo. Talvez, ao tentar fazer a separação do certo e do errado, do que era do que não era, ele poderia ali tirar o que era e deixar o que não era. Então Deus não deu autorização. O dono do campo disse para os trabalhadores que o inimigo havia feito isso na noite. Há historicamente uma linha de estudo que diz que na época de Jesus, como a tecnologia, os avanços do trabalho e da delimitação do território a ser plantado não era igual os dias de hoje, o que acontecia? Começou a ter um procedimento de que aquele que era concorrente de determinada fazenda, ele enviava mercenários para semearem sementes de joio no meio do trigo para desqualificar o trigo. Então, o dono do terreno, o proprietário, construía várias, vamos pôr assim, guaritas em volta, no contorno do terreno, onde pessoas ficavam vigiando. E a alusão de que, enquanto os trabalhadores dormiam, é que esses vigilantes deixavam de fazer o seu trabalho o tempo todo e adormecia. E quando eles adormeciam, o inimigo entrava naquele território, entrava naquele terreno, semeava a semente do joio e ia embora. Quando esses dois nasciam, cresciam e eram colhidos juntos, o trigo já não era um trigo de qualidade, porque estava misturado com sementes de joio. Por isso é que Jesus traz essa parábola para explicar alguns princípios para nós cristãos, que nós temos que aprender a fazer a obra do Senhor com ordem, com decência,
Saber reconhecer o que é do que não é, mas entender que o julgamento não pertence a nós. Nós não podemos medir, nós não podemos pesar, nós não podemos julgar. Nós temos que aprender aquilo que não compete a mim, não serve para mim, eu tiro a minha mão. E muitas das vezes nós fazemos o contrário, que foi para isso que Satanás semeou o joio no meio do trigo. Porque a intenção dele é matar, roubar e destruir. Nós temos que aprender de que espírito somos. Nós temos que aprender quem nós somos diante do Senhor. A palavra que eu estou falando está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24, que diz assim: Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Mas a seguir, você vai ver o próprio Jesus explicando essa parábola, dizendo que o campo é o mundo. Ele é o que semeia a palavra. E o joio e o trigo somos nós. Os trabalhadores são os líderes. São aquelas pessoas que são chamadas para cuidar da igreja. Cuidar do trigo. E nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Porque nós precisamos nos dispor a fazer a vontade do Senhor. A não sermos iguais ao mundo. A sermos diferentes. Mas entendermos que no nosso meio ninguém é perfeito. Porém, nós temos que buscar viver o princípio da verdade, a palavra de Deus, e andar nos caminhos do Senhor. E buscar levar todos aqueles que estão à nossa volta a conhecer o Cristo vivo, o Deus soberano, a justiça que vai nos tirar do lamaçal de pecados e nos transportar para a sua gloriosa e maravilhosa luz. Que essa parábola venha ao teu coração no dia de hoje, que ela seja um ensinamento básico de como se deve e aquilo que você tem que buscar diante de Deus todos os dias, a presença dele. Gostaria de pedir agora nesse momento que você que gostou, deixe seu like, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação, compartilhe nas suas redes sociais, nos ajude a pregar a palavra do amor de Deus a toda criatura. E você que ainda não é inscrito, o meu pedido é que você se inscreva. Nos ajude a fazer um trabalho em excelência para Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia perfeito na mão do Senhor. Que Ele venha prosperar tudo aquilo que você colocar à tua mão. Que o dia de hoje seja uma bênção na sua vida. Deus é contigo. Jesus te ama.